Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo essa nossa aula aqui. Nós agora entramos no capítulo 17 e nós vamos estudar a América Latina, a apropriação dos recursos naturais do continente. E aí, é muito importante que você compreenda o seguinte, ao final dessa aula. É importante que você compreenda a relação latino-americana com seus recursos naturais, identifique os principais recursos naturais existentes aqui na América Latina e conheça as principais apropriações dos recursos naturais da América Latina aqui na atualidade. Gente, os recursos naturais da América Latina sempre foram abundantes e por isso explorados, tá? E essa exploração ela teve início lá no momento em que teve o início do processo de colonização aqui, né? Portugal e Espanha vieram aqui, observaram as oportunidades de usufruto aqui do nosso território e recém-descoberto e a abundância de recursos naturais e minerais que aqui tinham, e aí deu início às práticas mercantilistas. Então, gente, a questão da exploração dos recursos naturais no continente americano, mas principalmente na América Latina, que foi uma colônia de exploração, ela é uma questão antiga, desde lá do século XV, ok? Aqui havia o pacto colonial, aqui na situação da América Latina. O que era o pacto colonial? Todos os recursos naturais da colônia eram explorados pela metrópole e levados para a metrópole, ou seja, os recursos minerais e naturais aqui eles eram levados para Portugal, no caso aqui do Brasil, e das outras colônias para a Espanha, e assim vai, tá? É muito importante destacar que a implementação das colônias de exploração aqui na América Latina, baseadas na retirada e exportação dos recursos naturais, propiciou um crescimento econômico e estrutural dessas colônias com base nas atividades primárias, tá? Com o passar dos séculos, o desenvolvimento dos países latino-americanos seguiu a lógica da exploração e exportação de matéria-prima e produtos primários da agropecuária para o mercado internacional, que a gente chama de commodities, tá? Então a exploração aqui do território latino-americano, ela é algo muito antigo, tá? É lá do período da colonização. Agora, mas quais são os principais recursos naturais e minerais aqui da América Latina que levam a esse processo de exploração? Primeiro, nós temos uma riqueza muito grande no que diz respeito à agropecuária e à exploração mineral, tá? E também nós temos simples atividades industriais que são feitas aqui. Em muitos países latino-americanos, as atividades agrícolas ainda elas se dão nos moldes do período colonial, ou seja, grandes propriedades com uso intensivo de mão de obra qualificada, produção de monocultura voltada para o mercado externo e pouca implementação de capital e tecnologia. Geralmente a gente depende de tecnologia e de capital estrangeiro. Então aqui a gente tem uma exploração muito voltada para o café, principalmente na Colômbia, banana no Equador. A banana é como se fosse o arroz e feijão, também vende muito para o mundo, tá? E nós temos aqui na Argentina, no Uruguai e no Brasil uma grande produção de soja, de milho, de trigo, de arroz e de algodão, tá? Aqui você tem uma imagem aqui de uma agricultura comercial aqui de soja no centro-oeste, a perder de vista, tá? Nós temos também um destaque aqui na América Latina para a pecuária, tá? Bovina, suína e ovina, tá? E essa pecuária aqui, ela sobressai como uma das maiores atividades econômicas da América Latina, tá? O Brasil, Paraguai, Uruguai e o México e também a Argentina possuem as maiores quantidades de rebanho. No entanto, o Brasil ganha destaque por ter o segundo maior rebanho mundial e ser o maior exportador de carne bovina do planeta, tá? E no que se refere ao extrativismo vegetal, nós vemos que a exploração de madeira para confecção de móveis e também a extração do látex é um destaque aqui na América Latina. Então a gente tem que entender que a pecuária é um grande destaque, a agricultura também e o extrativismo vegetal, tá? Agora, nós temos também uma exploração mineral muito significativa, tá? A exploração mineral ela se destaca como uma das atividades econômicas mais importantes para a economia de grande parte aqui dos países latino-americanos. O Brasil, por exemplo, ele é o segundo maior produtor mundial de ferro. O Chile e o Peru se destacam respectivamente como o maior e o terceiro maior produtor mundial de cobre.
O Peru e o México, nessa ordem, são o sexto e o oitavo maiores produtores mundiais de ouro. E o México e o Peru são os maiores produtores de prata, acompanhados por Chile, Bolívia, Argentina e Guatemala. Então nós temos muitos recursos minerais e naturais aqui que são explorados e que dão dinheiro, que trazem um enriquecimento significativo para esses países, tá? A Bolívia, ela tem a maior reserva mundial de lítio, tá? E grandes reservas de gás natural. Além disso, o Peru, na Bolívia e no Brasil, há exploração de estanho. Colômbia, Cuba e Brasil exploram níquel, Suriname e Brasil a bauxita, Peru, México, Bolívia o chumbo. Então, assim, além de destacar aqui que a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tá? Entre os 5 maiores. Então, a América Latina, ela tem um território riquíssimo em recursos minerais, tá? Muito, muito rico mesmo. Por fim, também a gente pode destacar uma atividade que é muito importante aqui na América Latina, que é a atividade pesqueira, principalmente ali no Oceano Pacífico, por parte do Chile, Peru e Equador, tá? O Chile, ele se destaca como o maior produtor latino-americano, tá? De determinadas espécies de peixe, tá? E é um dos maiores exportadores de pescado do mundo, tá? Então, assim, a economia latino-americana, ela é bem diversificada, tá? Se você for analisar, era pra gente ter uma grande quantidade de países desenvolvidos com os recursos que nós temos. No entanto, o que acontece aqui é a desigualdade social muito grande. E essa desigualdade social, essa concentração de renda faz com que os países não se tornem desenvolvidos, tá? Agora, a gente vai ver aqui que existe uma pressão muito grande sobre o meio ambiente aqui na América Latina por conta dessas riquezas que o continente oferece e a exploração que vem sendo feita, tá? As atividades econômicas da América Latina, elas se baseiam em boa parte nas atividades primárias de exploração e de exportação de recursos naturais. Lembrando que as atividades primárias são extrativismo vegetal, mineral e animal e a questão da agropecuária, tá? Enquanto existe uma grande preocupação desses países com a esfera econômica, a exploração cada vez maior dos recursos naturais muitas vezes afeta as esferas sociais e ambientais. As principais consequências ambientais desse modelo econômico para a América Latina são pressões cada vez maiores sobre as coberturas vegetais tropicais e também os solos, trazendo consigo uma série de problemas, tá? Então, essa exploração ela vem ocorrendo de maneira desordenada, tá? É o caso, por exemplo, de países na América Central que dominam a produção mundial de banana por meio da monocultura de exportação por multinacionais estrangeiras, que serve de pilar econômico desses países. Embora a banana seja um dos cultivos alimentares mais importantes do mundo, depois do arroz, do trigo e do milho, os problemas trazidos pela monocultura geram impactos negativos, porque a banana dá muito dinheiro para esses países. E aí o que acontece? Os países da América Central, eles exportam bananas a baixos custos graças aos reduzidos salários dos trabalhadores rurais e as legislações ambientais frágeis. Com o aumento da produção, grandes porções de florestas tropicais da América Central foram e têm sido desmatadas para abrir espaço para as monoculturas, reduzindo a fertilidade natural dos solos. Então, o que acontece? Há uma grande produção de banana, a gente está dando um exemplo de banana aqui, mas serve para várias produções agrícolas aqui na América Latina. Só que na América Latina, por ser uma área subdesenvolvida, a legislação ambiental e a legislação trabalhista, ela é muito sensível. Sensível no que diz respeito, assim, fraca mesmo. E aí o que vem acontecendo? Está havendo uma produção cada vez maior desses recursos, então os empresários estão tendo lucro em cima disso. No entanto, o que vem acontecendo? Pessoas estão sendo exploradas, ganhando pouco, tá? Então está tendo um lucro cada vez maior do dono da empresa, mas o trabalhador ganha pouco. E além disso, além de haver uma exploração do trabalho humano, o que vem ocorrendo também é que para aumentar cada vez maior a produção, eu tenho que desmatar. Então várias florestas estão o quê? Desaparecendo, tá? Olha aqui uma área de desmatamento. Olha aqui, ó, na floresta amazônica. E isso está relacionado para a expansão de atividade primária, ou seja, para a criação de animais, tá? Para pasto de animais, ou até mesmo para extração de madeira e para plantação de alguma coisa. A soja vem crescendo muito ali, tá? No Brasil, por exemplo, o agronegócio ele representa mais de 20% do PIB.
E isso faz com que o Brasil seja um dos destaques mundiais neste modelo de produção, devido às culturas de soja, milho, trigo, cana-de-açúcar e eucalipto. No caso do eucalipto, para a gente fazer papel, uma celulose. E no caso também da pecuária. E assim, o agronegócio ele representa uma parcela importante da economia brasileira, é responsável por quase 40% das nossas exportações, só que as suas consequências ambientais, gente, como o desmatamento, a perda da biodiversidade e a degradação dos solos e dos mananciais de água são muito significativas. Então a gente tem mesmo que utilizar os recursos da natureza, mas a gente tem que pensar cada vez mais no que a gente está fazendo com isso. Será que está valendo a pena essa exploração tão grande? Os impactos causados pela mineração, por exemplo, são os piores possíveis, tá? A mineração, ela vem arrebentando com a questão ambiental aqui no Brasil. E por quê? Porque a gente vê que a atividade mineradora, ela vem causando a remoção da vegetação nas áreas de exploração, a contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a contaminação dos solos, o aumento da erosão e sedimentação, além da poluição sonora e do ar. Então, a gente tem que tomar mesmo cuidado. Os recursos da natureza estão aí, mas nós temos que ter noção do que a gente tem feito com a natureza, tá? E assim, por fim, a gente pode resumir que as consequências das atividades ambientais são imensas, tá? Então, o que a gente tem que resumir aqui da nossa aula de hoje? Você tem que entender que a América Latina é um continente vasto no que diz respeito à disponibilidade de recursos naturais, das maiores espécies e minerais também. No entanto, está havendo uma exploração que não está compatibilizando com o meio ambiente. É uma exploração significativa que vem explorando as florestas, os solos e os recursos hídricos de maneira insustentável, além da exploração de mão de obra, tá? Espero que eu possa ter te ajudado a entender um pouquinho sobre essa situação aqui na América Latina. Até a próxima aula.